desde o começo do nosso ministério, tem nos acompanhado desde a época do Cipó e com a sua experiência tem nos ajudado nessa caminhada aí, tem sido muito importante, pastor. Pastor Wilson, pastor bem compreensivo, entende que no começo a gente dá umas cabeçadas aí, né? Tentando acertar, mas tem sido conosco. Muito obrigado, viu, pastor, por tudo que o senhor tem feito. Obrigado a você também por ter vindo à igreja todas as noites. Como o Michele mencionou aqui, está chegando no final. Mas eu espero que tenha sido uma semana abençoada para você, tanto quanto tem sido para mim. Que Deus possa tocar no nosso coração nessa noite mais uma vez. Queridos, quero meditar com vocês hoje sobre um tema bem prático para a nossa experiência cristã. E se nós fizermos isso aqui, que nós vamos meditar hoje, a nossa vida será completamente diferente. É bem verdade que a qualquer momento nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus em oração e fazermos qualquer pedido. E temos feito isso durante todas as noites dessa semana, quando escrevemos o pedido no nosso papel e trazemos aqui, depositamos naquele poço. Mas eu gostaria que você pensasse nesse momento. Se Jesus chegasse para você agora e dissesse assim: olha, peço o que você quiser agora, que o que você pedir agora para mim eu vou dar para você. E você teria a garantia de Jesus de que o que você pedisse nesse momento seria concedido a você. O que você pediria? Salvação. Muito bom. O que mais? O que você pediria? Transformação. O que mais? Saúde. Muito bem. O que mais? Leva-me, né? Me leva junto. O que mais? O que você pediria? Sabedoria. Sabedoria. Foi a impressão minha ou duas pessoas falaram isso? Foi, né? Duas pessoas. Bastante fé. Muito bom. Jesus aprendeu. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque teve um discípulo que teve a oportunidade de fazer um pedido para Jesus. Mas quando eu li sobre esse pedido que ele fez para Jesus, eu fiquei curioso, fiquei pensando, por que ele pediu isso para Jesus? Ele podia ter pedido tantas outras coisas. Por que ele foi pedir isso? Nenhum dos que falaram aqui fizeram o mesmo pedido que esse discípulo fez. E creio eu, que se fosse aqui um por um de vocês perguntando e ouvindo vocês, creio que talvez nenhum de nós faríamos o mesmo pedido que esse discípulo fez. Quer saber qual é esse pedido? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E agora, com a Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós vamos ler a Tua palavra nesse momento. E que esses versos, ó Pai, possam iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos mostrar o caminho a seguir. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que essa reflexão tenha o poder de transformar a nossa vida e o nosso relacionamento contigo. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Olha o pedido que o discípulo fez para Cristo Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 1. E ele diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E eu li esse relato e pensei, por que esse discípulo pediu isso para Jesus? Podia ter pedido tantas coisas. O que o levou a fazer esse pedido para Jesus? E aí eu fico pensando, por que eu não pediria isso? Será que eu também não deveria, assim como discípulo, fazer esse pedido para Jesus? Para Ele me ensinar a orar?
Será que esse discípulo não sabia orar? Porque aqui ele já estava há algum tempo caminhando com Cristo. Será que ele nunca tinha escutado uma oração de Jesus para saber como era uma oração? O que o levou a fazer esse pedido? O que o levou a pensar que ele não sabia orar? Você precisa imaginar todo um quadro, um cenário, para você poder entender por que esse discípulo fez esse pedido. E eu fico dando asas à minha imaginação para tentar entender o que se passava pela mente do discípulo. Ele fez esse pedido logo depois de ter visto Jesus em oração. E o texto começou dizendo que uma feita estava Jesus orando. Qual era o momento do dia em que Jesus mais gostava de estar em oração? De madrugada. Em que período da madrugada? 3 da manhã? Que período da madrugada Jesus mais gostava de passar em oração? Meia-noite, 5 horas? Queridos, quando Jesus tinha importantes decisões para tomar no dia seguinte, ele passava toda a madrugada em oração. Jesus passou várias madrugadas inteiras em oração. E aí eu fico imaginando esse discípulo olhando para Jesus orando, e talvez tenha se perguntado: o que ele fala tanto na oração? Como pode alguém passar tanto tempo orando? E de repente ele tenha pensado: olha, antes de dormir aí não consigo orar nem 5 minutos. Como pode alguém passar a noite inteira orando? E talvez isso tenha impressionado o discípulo. Ele não pôde pedir outra coisa para Jesus, a não ser: Senhor, ensina-me a orar. E talvez alguém esteja pensando: olha, para orar a madrugada inteira tem que ter pedido, viu? Porque muitas vezes resumimos a oração apenas isso: pedir e agradecer, e mais nada. Queridos, a oração serve para muito mais do que isso. E eu ousaria até dizer que ela nem serve para pedir e para agradecer. Mas é importante. Existem orações que nós precisamos sim levar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Mas isso não é para o que a oração serve. Ali Jesus ensina a oração sacerdotal para os discípulos, depois desse pedido. E na verdade, quando você estuda o Pai Nosso nada mais é do que um pedido pela pessoa de Cristo. Porque tudo ali, o pão nosso de cada dia, aquele que perdoa os pecados, o reino de Deus é onde Jesus está, enfim. A oração do Pai Nosso nada mais é do que um pedido por Cristo Jesus na minha vida. A oração, ela tem um propósito. Propósito de estabelecer relacionamento entre Deus e seus filhos, entre Deus e seu povo. E eu penso que talvez hoje o nosso pedido deveria ser: Senhor, ensina-me a orar. Eu gostaria de fazer um teste para ver se você precisa fazer essa oração hoje, fazer esse pedido para Deus. Lembra do seu dia hoje, de como foi o seu dia? Lembrou? Quantas orações você fez hoje? Responda aí para você. Lembrou de quantas orações você fez? E talvez você pode ter respondido: não, hoje eu fiz 2 orações. Ou então, hoje eu fiz 3 orações, porque eu comi 3 vezes, né? Ou hoje eu fiz 5 orações. Ou eu fiz 10 orações. Ou eu fiz 20 orações. Queridos, se sua resposta foi qualquer número desses ou entre esses, eu penso que você precisa fazer esse pedido para Jesus hoje: Senhor, ensina-me a orar. Porque a nossa resposta a essa pergunta deveria ser: hoje eu fiz apenas uma oração, porque eu passei o dia todo em oração. Quando você lê 1 Tessalonicenses 5,17, é um verso bem curtinho, que fala sobre oração. O que diz? Orai sem... O que é isso? É ficar ajoelhado o dia inteiro.